E aí, Lúcio, beleza? Salve, meu amigo. Tudo bom, cara? Tudo certo, ó, vamos testar a transmissão. Tá conseguindo me ouvir, me ver? Tô te, Como tá as bem, coisas? tô te vendo bem. Você também? Como é que você tá aí? Tá me ouvindo? Bem, também tá tudo certo aqui, tudo ok. Poxa, Ó, quero te agradecer por ter aceitado o convite, participar aqui da minha live. pô, A gente eu vai que falar sobre sua carreira aí, sobre agradeço. todas as etapas aí, bem bacana. Então, já quero saber como tá indo as coisas aí, Lúcio. Tá tudo indo, cara. Tudo caminhando, né? Nesse momento diferente, né? Que a gente tá passando, né? Se Isso. readaptando, tal, né? Tentando se proteger ao máximo, né? Mas está tudo caminhando, cara. Olhando agora com bons olhos essas boas notícias que a gente tem recebido, apesar das dificuldades, mas essa questão da vacina aí, todo mundo ansioso e tentando tomar muito cuidado mesmo, porque a coisa continua muito grave, né? O prognóstico ainda, infelizmente, não é muito bom, né? Assim, é a longo prazo, médio e longo prazo. Então, mas tá tudo bem, cara. Obrigado pelo convite aí. Você acompanho aí teu trabalho, sempre aí, né? Sua dedicação aí, você tocando, tá tudo Obrigado, muito super bem. obrigado. Visto. Eu já quero saber lá do começo, como foi que você descobriu a música. Fala pra gente aí. Cara, como eu descobri a música, na verdade, assim, minhas primeiras memórias assim musicais me remetem assim ao ano, sei lá, eu nasci em 71, né? Eu gostava de música desde pequeno. Eu lembro assim, meus pais não são músicos, eu não tenho nenhum músico diretamente assim na família. Mas assim, eu lembro, uma vez eu achei um vídeo muito antigo, naquela época eu não documentava muito, eu cantando Quem Não Tem Colírios, a Óculos Escuros, do Raul Seixas. Meu pai tinha esse vídeo. Muito pequeno, mas a primeira memória musical assim que me tocou forte foram duas situações. Uma foi quando eu ouvi, cara, Isn't She Lovely, do Stevie Wonder. Eu me lembro exatamente o dia e local, assim, eu devia ter uns 7, 8 anos, eu estava na casa da minha avó, assim, escutei aquela música com aquela gaita, aquele solo, aquela melodia, aquilo me tocou profundamente, assim. E eu ia muito também para Petrópolis, nos verões, na casa dos meus avós, e tinha um primo meu mais velho, que é médico, cardiologista, que ele tocava guitarra e violão. Então eu ficava fascinado, ele era bitomaníaco. Aí eu entrei no mundo dos Beatles, né? De moleque, assim, de 8, 9. E aí nessas idas em Petrópolis também, que a gente às vezes alugava casa, teve uma casa que a gente alugou que tinha uns LPs, acho que alguém da família devia ser roqueiro, e aí eu lembro do Dark Side of the Moon, que foi o disco que eu peguei para ouvir, aquele começo fascinante lá do lado A do Pink Floyd me deixou amarradaço, assim, eu era muito novo, mas eu fiquei, cara, aí comecei, né? Comecei a gostar muito de música de ouvir, tinha o meu primo que eu ficava olhando ele tocar, e eu morava num prédio em Copacabana, onde meus pais moram até hoje, e que tinha muita gente assim da minha idade. Cada andar tinha uma galera, sabe? Tinha sempre uma. A gente tinha um grupo grande de rua. Naquela época os prédios não tinham grades, a gente brincava na rua, tal. E aí, cara, os irmãos mais velhos assim dos nossos amigos tinham banda. Cara, eu grudei com o Piva, que foi o primeiro baterista da Bruxa, meu amigo, né, de infância, assim. A gente inventou que a gente ia ter uma banda, entendeu? Então ele arrumou uma bateria, eu arrumei uma guitarra. Na época era uma guitarra horrorosa, assim, uma guitarra tonante, mal dava para tocar. E assim, a gente inventou que ia tocar, cara. A gente começou a aprender a tirar, comecei a tirar de ouvido, eu devia estar na quinta, sexta série da escola. E aí a gente começou a tocar. Naquela época formou uma primeira banda de prédio, assim. Isso foi no ano assim de 83, 84, mais ou menos. E, cara, e aí comecei a ouvir. Aí eu já era aficionado, né? Eu sempre arrumava um jeito de comprar um LP, de ter um. Gostava muito de Beatles, aí comecei a escutar Iron Maiden, The Number of the Beast, aquele começo também me fascinava ali com aquele. Era muito, muito legal, cara, era muito bacana naquela época. Aí entrei no mundo da música, cara. Aí eu comecei a inventar que era guitarrista, assim, tirava as coisas do ouvido
Meu pai foi fazer um curso nos Estados Unidos e eu fui com ele na época. Aí eu tive umas aulas particulares, aí eu ganhei minha primeira guitarra, que eu tenho até hoje, que eu considero uma guitarra de verdade, uma Gibson Les Paul, né? Eu tive esse privilégio de ter uma guitarra super boa É também. uma preta? Uma preta, é. Ela é de 84. Ah, eu já vi. A guitarra é maravilhosa. Ela está comigo até hoje, né? Eu uso ela, gosto muito dela. E aí tive umas aulas particulares, e aí depois comecei a ter umas bandas. Isso foi antes da Bruxa, né? Da banda. Eu tive algumas bandas, inclusive com pessoas que eu me relaciono até hoje. O Marquinhos tocava, o Sérgio Morel, que toca no The Voice, é um grande músico, um grande guitarrista, foi meu companheiro das primeiras bandas, lá dos primórdios. O nome da banda era Camuflagem, tem tempo isso. E aí quando eu estava na oitava série, assim, eu conheci o Cambraia e o Piva, a gente começou a ensaiar e formou a Bruxa, né? Que foi uma banda que a gente teve há algum tempo. Fiquei quase uns 10 anos na Bruxa. Sempre com repertório autoral. A gente fazia repertório autoral desde sempre. Desde que a gente começou na primeira banda, a gente gostava de fazer música autoral, entendeu? A gente até tocava umas coisas ou outras, assim, de outros, assim, mas a gente gostava mesmo de fazer umas musiquinhas, às vezes com os temas bobos e tal, mas eram os nossos, no nosso universo, eram nossos hits, entendeu? O que você ouvia de rock nacional nessa época? Gostava muito de Barão Vermelho, gostava muito de Raul Seixas. Raul Seixas eu adorava, assim, gostava muito de Raul Seixas, né? Barão Vermelho eu era fã, assim, na época eles ainda estavam, acho que no Maior Abandonado. O Cazuza não tinha saído da banda ainda. Gostava muito do Barão Vermelho 2, aquele disco. O Ultraje eu me amarrava também, adorava o Ultraje, mas não era a banda que eu escutava. Ira, escutava muito Ira. Aquele disco, os dois primeiros discos do Ira, para mim, são obras-primas, principalmente o segundo, que é o Vivendo e Não Aprendendo. Aquele disco eu amava. Erva Doce eu escutava também. Tinha um disco do Erva Doce que tinha umas guitarras mais pesadas, né? Tinha a galera de rua que também tinham outras bandas que a gente ia. Eu ia em ensaio, às vezes, de uma galera mais velha. Aí o irmão também do Piva, do baterista da minha banda, tinha uma banda. Como ele era mais velho, ele tinha banda e a gente ia nos shows, tal. Depois formou a banda Bel, que foi uma banda que fez um certo... Circulou uma época na cena carioca, de onde surgiu o Tony Garrido. Bem mais tarde isso depois, tal. Mas eu gostava também dos clássicos, cara. Eu escutava Rita Lee. Aquele disco rosa da Rita Lee me remete também a uma memória boa. Também, mas sempre aberto, sabe? Ao Seu Valença, gostava. Sobre a Bruxa, como que chegou na formação com o Walter Vilaça, o Cambraia? Então, Fala cara, pra gente como a começou a primeira, a banda. primeira formação da Bruxa, na verdade, começou comigo, o Piva, o Marcos André, Marquinhos, né? A gente sempre me refere ele como Piva, morava no meu prédio. O Cambraia e o Omar, que era do meu prédio também. Foi o primeiro vocalista da Bruxa. E aí a Bruxa, a gente começou, cara, em 89, na verdade. Mas a gente se reunia, eu conheci o Cambraia no colégio, né? Ele foi da minha sala, assim. O Cambraia virou meu amigo desde o segundo. Eu fui para o colégio novo na época. E assim, eu tinha saído dos colégios tradicionais, né? Tinha estudado em alguns colégios tradicionais e fui para um colégio tradicional também em Copacabana, mas que era de menor porte. É aquele lance do primeiro dia de aula que você, como é que se diz? Você não tá meio, né, se ambientando, não conhece ninguém e tal. Aí tocou o sino, foi assim que eu conheci o Cambraia, no primeiro minuto. Tocou o sino da escola para entrar na sala. E aí veio um inspetor, né, que era uma pessoa sempre temida nas escolas que eu tinha aula. Os inspetores eram super temidos, né? E a gente fazia uma certa... Eu sempre fui da galera que fazia uma certa bagunça, né, tal. E aí veio o inspetor, assim, tocando a boiada, tal. Aí chegou um garoto, apertou a bochecha do inspetor e chamou o cara de fofinho, assim. Aquilo me chamou a atenção, era o Cambraia. Falei, pô, vou grudar nesse cara, esse cara é gente boa, tal. E a gente ficou um amigaço, assim. Aí a gente começou a tocar na primeira formação da Bruxa, era eu, Marquinhos, o Omar e o Cambraia. A gente fez algumas músicas, tocamos
Isso em 89, o primeiro show, acho que só ocorreu em 1990. Aí, para não ficar... Aí, depois de um tempo, o Omar saiu, uns 2 anos o Omar saiu. O Omar era um pouco mais velho que a gente, mas a gente fazia muita música junto. Até hoje, a gente... Porque ele mora em outra cidade, a gente não consegue se encontrar com mais frequência. E ele também não tem WhatsApp, não tem Facebook. Ele é um ser totalmente diferente, assim, uma pessoa, meu amigo, até a gente se fala com frequência, mas a gente acaba não conseguindo compor muito ainda hoje por causa disso. E aí entrou o Fabão, né, o Fábio Alma, né, porque o vocalista, eu conheci o Fabão através de uma amiga em comum, a gente testou alguns vocalistas, entrou o Fábio. O Fábio tinha um amigo dele que eles tocavam juntos, que era o Ronaldo Oeste, que está no Rolando Stones, toca com Cambraia e tal. Foi uma segunda formação da Bruxa, na época. A gente fez alguns programas de televisão. A Bruxa participou de um disco, na época, um Pau de Sebo, que chamava. Era um disco com várias bandas iniciantes. E aí... A gente chegou até a frequentar uns programinhas de TV na época, com essa formação, fazia playback, tal, e fazia bastante show, assim, mas rodando algumas cidades próximas e tal. Aí o Ronaldinho saiu, entrou o Valtinho. O Valtinho eu conheci na faculdade de música, na prova de... eu acabei não estudando na Unirio, mas eu fui fazer prova na Unirio. E conheci o Valtinho, a gente se conhecia de algum lugar, ele tinha um cabelão comprido, assim, chamava atenção também. A gente também tinha muito amigo em comum, né? Se frequentavam os shows e tal. E aí entrou o Valtinho, aí ficamos nessa formação um bom tempo, cara. Um bom tempo. Depois, teve uma época, agora que eu estou tentando lembrar, aí o Piva saiu também, teve uma época que o Piva saiu da bateria, aí transitaram o Hélio Hatch, que tocava no Baile a Rigor, tocou na Bruxa também uma época, o Marcelinho da Costa, que toca até hoje, tocava com Frejá, toca com Frejá ainda, acho que até hoje, que tocou com a gente também uma época. Aí eu saí em 97, eu acho, foi o ano que eu saí. E a galera continuou. Você chegou a gravar algum disco, alguma coisa assim? Então, a gente gravou umas demos na época. A gente gravou uma demo em 92, que foi produzida pelo Maurício Barros, do Barão. Muito legal essa demo. De uma hora dessa eu te mando as músicas. Gravada em 8 canais, numa outra era, né? Mas uma demo, uma produção legal do Maurício Barros. E quando a Bruxa gravou o único disco que ela gravou na trajetória, eu já tinha saído, mas eu participei tocando, se eu não me engano, em uma ou duas músicas e algumas composições minhas também. Eu lembro de ter gravado lá com a galera, no estúdio Daniel X, a Cássia Eller participou do disco também. A Cássia também gravou uma música nossa na época da Bruxa. A Cássia fez várias participações com a gente na ocasião, na época, né? Ela figura, né? Depois gravou o Faça o que Quiser Fazer, uma música da Bruxa que ela gravou no disco dela, Veneno Vivo, uma música minha, do Fabão e do Cambraia. Tocou no Rock in Rio, e ela ia dar show com a gente. Figuraça, cara, uma saudade tremenda. E a gente achou super legal, assim. A gente tinha chamado ela para tocar uma outra música com a gente no show, mas ela acabou, queria fazer o Faça o que Quiser Fazer, e aí, enfim, foi uma honra pra gente, né? E ela era da galera, assim, a gente ficava... Eu acompanhei muito ela tocando com o Serginho Serra e com o Valtinho, né? Porque o Valtinho começou a tocar com a Cássia através do Serginho Serra. Pois é. Não sei se você deve saber dessa história. O Serginho foi num show da Bruxa nosso. A gente conhecia, esbarrava assim das noitadas lá do Baixo Leblon, não sei do quê, e aí o Serginho viu um show nosso, tocando, acho que foi no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Maitá pra Peixe, um festival que tinha, na época, bem legal, de onde saiu muita banda bacana, saiu o Chico Science, eu acho, se não me falha a memória, Planet Hemp, tocava também. E o Serginho viu o Valtinho tocando com a gente e indicou para tocar com a Cássia. A gente, na época, fez, inclusive, tem música do Serginho no disco da Bruxa também. Então... Você chegou a ter música com a Cássia, né? Oi?
Você tem música com a Cássia Eller, não Não, tem? eu não tenho música direto com ela. Ela gravou uma música que eu sou autor, né? Essa música do Cambrai, ela gravou, mas eu não compus, nunca fiz, nunca tive esse privilégio assim de fazer uma música com ela. Ela também ela era mais intérprete, eu acho, também, do que compositor em si. Mas a gente se esbarrava, eu participei de alguns shows dando canja. A gente era uma grande figura, assim, cantava muito, né? E era uma pessoa muito especial também fora do palco, muito do bem, assim, muito do bem, uma pessoa muito boa. E depois da Bruxa, você tocou em qual banda? Fala um pouco Então, sobre o seu trabalho. quando eu saí da Bruxa em 96, né? Foi uma 97 por aí. Foi numa época que eu estava fazendo uma mudança profissionalmente. Eu cheguei a fazer faculdade de música uma época. E aí não me formei, eu fiz até o quinto ou sexto período na Estácio, na época eu tinha faculdade de guitarra, na época era guitarra, mas acabou. E aí eu comecei a trabalhar numa área completamente diferente da música, né? Mas mantive, aí não tinha mais banda. Fiquei até, inclusive, acho, alguns anos sem nem encostar direito no instrumento. Mas eu sempre fui um apaixonado por música e mantinha ali a música perto, ouvindo, tocando, eventualmente, né? Eu me mudei para uma casa e fiz um estúdio embaixo da minha varanda e aí tinha sempre o que a gente chamava de pelada musical, que toda quarta-feira à noite quem tivesse de bobeira ia para lá tocar. A gente nunca sabia se ia ter dois bateristas, se não ia ter baixista, tinha um movimento musical. Aí eu passei a tocar, cara, em bandas de tributos, às vezes. Eu tinha um tributo ao The Police, que era muito interessante, eu gostava muito de fazer, porque eu tive que estudar um universo musical muito diferente do que eu estava acostumado a tocar. Né? Um amigo meu falou, pô, vamos tocar The Police, chamava Ormeganha, que era uma gíria de meganha, que era de polícia. Isso daí é do tempo, sei lá, não sei do que. E aí, mas para mim foi uma experiência muito interessante musical, porque eu tive que meio que estudar umas coisas diferentes, entendeu? Coisas de efeito. Aí eu tocava em estéreo, levava sempre, o pessoal até falava, cara, tu é maluco, cara, a gente vai tocar nesse barzinho pequenininho, tu vai levar 2 amps. Eu falava, não, cara, vou tocar em estéreo. Eu botava um em cada lado do palco, aí fazia uns ping-pongs de delay, uns coros, uns negócios assim. E era super legal e gostoso de tocar, né? Porque o repertório do The Police é um privilégio, né? De tocar, né? Um repertório maravilhoso. Toquei também com um americano, com norueguês, com dinamarquês uma época, que foi um cantor. Ele está nos Estados Unidos, chamado Ryan Sam, que era um cara. A gente só tocava soul music. Aí era uma banda grande, de baile, assim, de festa, mas só tocando Otis Redding, Wilson Pickett, James Brown. E ele era um cantor, assim, que era do nível da Cássia, assim. Era um cara que cantava realmente, ele tinha uma voz muito poderosa, assim. Quem teve a oportunidade na época de assistir o show, ele realmente era um cantor muito bom, mas ele estava morando no Brasil e não estava se ambientando direito ao Brasil, principalmente que ele não dominava o português. Então, para ele não conseguiu ficar muito tempo aqui. E aí, cara, depois eu sempre convivia com aquela sensação. Os meus amigos todos viraram profissionais, né? A galera que estava tocando comigo, eu estava numa outra área, mas também convivendo com a música de certa forma. E eu não queria deixar o meu repertório autoral, sabe, sumir aí né? Tipo, desaparecer. Eu falei, pô, eu sempre convivia com aquela ideia de falar, pô, beleza. Aí a Bruxa ainda ficou um tempão tocando, mas a Bruxa teve uma mudança para melhor, assim. As músicas antigamente, a fase inicial da Bruxa era um tipo de música muito diferente do que você ouvia assim no primeiro disco da Bruxa. A Bruxa evoluiu muito musicalmente e as músicas começaram a ficar muito rebuscadas, assim, com muitas convenções, realmente um nível muito bacana. E as músicas da primeira fase, assim, meio que foram ficando meio de lado. E eu com o tempo, eu convivia com aquela ideia de um dia gravar, né? De, pô, vamos registrar isso, ter isso, tal. E ficava com esse projeto, mas nunca conseguindo realizar. Sempre em contato com o Cambrai. O Cambrai é uma pessoa que eu nunca perdi a convivência, assim.
desde sempre, independente. Eu acompanhava os shows da Bruxa quando eu não era também da banda, eu participava, a gente ou eu ia assistir, ou eles ensaiavam lá em casa às vezes, né? E depois que eu saí, entrou o João Viana na batera, o Diogo Gameiro também tocou. E eu convivia com aquela vontade de gravar, né, cara? Tipo, não deixar o repertório ir embora. Mesmo eu trabalhando em outra área, música, sempre que eu podia fazer show, eu ia. Eu toquei uma época com um cantor de country music também, cara. Que fazia show em rodeio, a gente viajava o Brasil. O Rick Ferreira tocava steel na banda, era uma banda da Rick pesada. Ferreira do Raul, né? Isso, o Rick tocou com a gente, para mim era uma honra, né? Um ídolo para mim, uma referência, acho que de qualquer guitarrista brasileiro, né? E eu tive o privilégio de tocar com ele nessa banda, a gente fez shows pelo Brasil. E aí, cara, aí no final da década de 2008, 2009, eu comecei meio que a pensar, fiz uma leva de músicas novas, voltei a compor algumas coisas com o Cambraia, com o Mauro Santa Cecília também, com alguns parceiros antigos e ficava com aquele projeto de querer gravar, né? Querer gravar um disco. Coisa que eu consegui depois fazer em 2013. Que aí, finalmente, eu cheguei a esboçar uns projetos, fiz várias demos na minha casa, eu tinha um equipamentinho de gravação, fazia as demos lá, às vezes mixava, achava que estava bom, mas não estava ainda no meu crivo, não estava numa qualidade ainda para poder jogar num disco, né? E aí, cara, quando em 2011, né, a minha primeira filha nasceu, a Joana, eu tive a certeza, aí que eu botei na cabeça, eu falei, cara, eu vou botar meu quadrinho na parede, assim, tipo, vou materializar a minha obra, não vou deixar isso, isso de lado, entendeu? Porque se a gente não faz, né, cara, a parada não acontece sozinha. E aí eu comecei a produzir, aí foi quando eu gravei meu primeiro disco, né? O Baú Musical de Lúcio Cropp e os Agregados do Rock and Roll. Um disco duplo até. Quem tocou nesse disco? Quem produziu? Então, quem produziu fui eu e Cambraia. Quem tocou nesse disco, o baterista principal desse disco, acho que foi o Diogo Gameiro, que tocou com o Nando, né? O Alex Veile tocou teclado, Pedrinho Augusto também, o Cambraia, Fernando Magalhães, né? O Serginho Serra entrou no Alvorada em Sol Maior, comigo, o Toninho Horta tocou também, né? Foi uma dádiva poder ter o Toninho num disco, né? O Toninho Horta foi uma figura que marcou uma presença mágica e angelical. A gente gravou 2 músicas com Piva também, tocando batera no esquema, resgatando. Como esse disco era uma coisa que tinha uma coisa meio nostálgica, né? Então eu também tentei resgatar um pouco esse mesmo lance do baú. Então a gente gravou o Omar Nogueira cantor. O Omar, que foi o primeiro vocalista da música da Bruxa, cantou algumas músicas, o Fabão cantou outras, eu cantei outras também, né? E a gente era basicamente um disco autoral, todo autoral de músicas nossas. Tem uma versão de Smile do Chaplin, que eu fiz, eu tocava muito para minha filha quando ela tinha nascido, tocava muito para ela no violão e ela adorava tal. E eu quis fazer uma. E ela acabou até participando com 1 ano e 8 meses, foi mó barato, porque por acaso eu levei ela no estúdio um dia para brincar e o microfone tava meio armado, que a gente tinha feito uma gravação. Ela deu uma solfejadinha, cara, que ficou incrível, porque se eu quisesse fazer aquilo, não teria sido como aconteceu, porque ela cantou as notinhas no tom certinho, sem a gente combinar nada. Ela ouviu, começou a papapá. Falei, cara, isso vai entrar, né? E aí teve uma galera boa, cara. Foi bastante gente, assim, que participou, assim. De quem mais que eu não posso acaba deixando de falar né, que a gente esquece assim da correria, mas basicamente foi assim que a gente gravou parte na minha casa, parte na Toca do Bandido e Que é o estúdio do Cambraio, não é? não, Esse. não, o do Cambré é o Ninho da Coruja, que a gente mixou lá. Isso. Ninho da Coruja. A gravação, as principais gravações a gente gravou na Toca do Bandido. O Maurício Barros do Barão participou também, tocou também com a gente. O Eduardo Lira, do Paralamas, tocou também, que era percussionista do Paralamas, tocou. A Hanna Lima e a Gil, que eram vocalistas do Nando também,
Participaram. Isso foi em 2013 e ficou pronto em 2014. Né? O Toninho... Sobre a participação do Toninho, Esse... você, eu não lembro agora se você me disse isso, mas parece que ele meio que chegou de surpresa na sua Não, casa. então, a gente Isso? estava com o Baile a Rigor, né? Trabalhando. Nessa época, a gente tinha o tributo com o Sérgio Serra, o Baile a Rigor, que era uma sonzeira maravilhosa, assim, que era... Cara, era um sonho aquele trabalho, assim. Tomara que a gente consiga reproduzir aquilo de novo, porque, para mim, entendeu? Eu não é o meu trabalho principal a música, mas justamente por isso, quando eu entrava no palco com o Serginho, com o Hélio, com o Luciano, para tocar aquele repertório do Ultraje fantástico, cara, para mim era um delírio de rock and roll, entendeu? Era um momento ali, as músicas, um repertório muito maravilhoso. Eu sempre fui fã do Serginho, além de ser meu amigo, antes dele ser meu amigo, eu era fã dele pra caramba. Entendeu? Eu vi ele tocando no Barão. No Barão, não, no Ultraje, no programa do Fausto Silva, que tinha na época, o Perdidos na Noite. Primeira vez que eu vi ele com aquela câmera que você fez à época. Falei, caraca, que esse cara faz com a guitarra? E depois a gente veio tocar junto. E aí, num voo que a gente estava fazendo, de um show, algum lugar que a gente tinha feito, eu estava falando para ele do meu disco solo que eu estava fazendo. Né? Meu disco já estava praticamente todo gravado. E eu mostrei para ele a Alvorada em Sol Maior, que era uma música que não tinha entrado, e ele falou, cara, mas essa música, por que você não vai gravar ela? Eu falei, não, Serginho, que essa música ainda ela não está 100%. Se a gente consegue... Aí ele falou, cara, vamos fazer, e eu vou chamar um amigo meu que vai, cara, que vai ficar incrível. Eu falei, pô, mas maneiro, pô. Vamos... Até falei com ele, falei, pô, não vamos perder tempo não, porque a gente já tinha a masterização marcada para março, isso era em dezembro, mais ou menos. A masterização já estava marcada, porque a gente ia masterizar fora do Brasil e já tinha uma viagem marcada para fazer, justamente para fazer a masterização que a gente acabou fazendo. A gente fez lá na Abbey Road, né? Foi em Londres. E aí o Serginho falou, pô, vou chamar o Toninho. Eu falei, mas quem é Toninho? Inocentemente. Ele falou, pô, Toninho Horta. Eu falei, porra, Serginho, você tá de sacanagem. Você chama Toninho Horta, velho? Tá brincando. Ele falou, não, cara, Toninho é meu amigo, cara. Eu vou chamar ele, ele vai... Aí ele me deu o telefone do Toninho, o Serginho tava figuraça, né? Tava sem crédito. Ele falou, não, não liga você para ele. Eu falei, eu vou ligar pro Toninho Horta, cara. Eu, Lúcio, humilde, pô, ligar pro gênio lá da guitarra, o cara que faz os acordes que a gente nunca... Pô, o Toninho, né, é uma referência universitária mundial, né? Tem cursos sobre a obra dele, né, nas universidades estrangeiras, né? Ele toca pro rei da Noruega, no Japão, só que o cara é um ícone, né? Mas para encurtar, ficar muito longa a história, eu liguei para ele, ele foi, cara. Eu liguei e falei, Toninho, aqui é o Lúcio, amigo do Serginho, Sérgio Serra, a gente tá fazendo assim assado, e ele foi, cara, foi lá para casa. Quando ele E aquele violão que ele gravou ficou muito a cara dele, não ficou? ficou, cara, o Toninho, ele acabou gravando e foi muito engraçado, porque o Toninho perdeu o voo no dia que... Aí eu aprontei todo um esquema para recebê-lo, né? A gente arrumou um hotelzinho que ele gostava para ficar no centro, que ele nem usou, ele acabou dormindo lá em casa mesmo. E fiz almoço lá em casa, assim, tipo, para... Cara, super, né? Assim, Toninho Horta vai chegar na minha casa, né? E aí ele chegou lá e ele tinha tocado até de madrugada, que ele falou, pô, cara, tô cansadão, cheguei, toquei até 4 horas da manhã com o Robertinho Silva, com não sei quem, não sei o que lá, perdi o voo, mas ele veio. E aí ele chegou lá em casa e apagou na piscina, dormiu ele apagou assim numa poltrona do jardim. A gente falou, caraca, olhei pra cara do Serginho e falei, cara, e agora, cara? O Tony Horta chegou, mas ele tá dormindo. Ele falou, não, fica tranquilo que vai rolar. Aí ele, depois, logo ele acordou, a gente chegou no estúdio, cara, eu fiquei impressionado porque ele psicografou a música de primeira, ele ouvindo a primeiro take, ele escreveu a música inteira sem tocar em um instrumento, ele escreveu todos os acordes da música já logo na primeira... Só ouvindo. Só ouvindo. Ele escreveu todos os acordes da música só ouvindo. E aí, cara, isso foi numa sexta-feira à tarde. A gente gravou até as 7 horas da manhã do sábado. O Toninho tocou baixo, guitarra de 12, violão, cachixi, montou uma bateria lá imaginária, pegou uma caixa, montou uns negócios. Eu toquei violão, gravei uns dois violões ali, super constrangido, assim, com meus humildes 3 acordes ali, tocando com o Toninho Horta.
Mas, cara, foi incrível, porque no dia seguinte a gente ainda estendeu a sessão, porque, cara, o troço foi ficando muito, muito bacana. E a mãe do Serginho tava, o irmão do Serginho tava, foi um clima muito alto astral que rolou, sabe? Foi um momento muito, muito mágico, assim, que a música proporciona, que só a música proporciona, entendeu? E aí, cara, aí no dia seguinte, assim, quando a gente estava ouvindo a música pronta, eu olhei para a cara do Toninho e eu e o Serginho, a gente falando, cara, o que aconteceu, né? Assim, o Toninho estava chorando, cara. Ele estava com lágrima nos olhos, saindo, e na hora que ele foi embora lá da casa, ele virou para mim e para o Serginho e falou, cara, vamos fazer um disco, só nós três, com essas músicas maravilhosas. Eu falei, cara, que aconteceu aqui? E aí, que bom que a gente, né, materializou isso. E aí o disco ficou pronto, e essa foi a última música que entrou. Né? Aí depois disso, isso foi em 2013, 2014. Ainda eu já tinha umas músicas que não tinham entrado nesse disco, eu já estava também, né, cara? Porque gravar disco, o primeiro disco é uma experiência, né? O segundo, aí eu queria fazer logo o segundo, né? Eu queria fazer logo o segundo disco. Com algumas sobras com sobra não, coisa que não tinha entrado e coisas que eu estava fazendo na ocasião. Aí gravei o Pela Rua, que foi esse disco aqui, de 2015. Também produzido pelo Cambraia, né? Esse disco a gente fez uma produção bem bacana, assim, foi um disco bem objetivo, assim, é tipo, eu não sei se depois eu vou te mandar, cara, esses discos, né? Obviamente eles estão aí nas plataformas digitais, tá? Mas o Pela Rua foi um trabalho, o Baú a mesma coisa, eu me orgulho de todos os meus discos, assim. Mas o Pela Rua a gente tinha feito o primeiro, e no primeiro depois você faz um balanço das coisas que você às vezes pensa, pô, se eu tivesse feito isso aqui... Qualquer disco, se você parar nisso, você vai ficar maluco. Uma hora você tem que abandonar a mixagem, você tem que abandonar as coisas, senão você fica num loop, assim, sempre buscando uma perfeição que você não vai encontrar. Mas o Pela Rua, cara, eu tinha meio que um deadline, porque a minha segunda filha ia nascer em setembro. E eu vi o disco meio que o filho também, né? Então eu falei, cara, se eu não concluir, eu comecei a pré-produção, a gente fez uma boa pré-produção do Pela Rua, fiz uma pré-produção muito dedicada, gravando tudo antes, para depois fazer o disco mesmo. E eu falei, ó, eu montei um cronograma que o disco fosse terminado em agosto, assim. Então ele foi gravado de maio a julho e ficou pronto em agosto. Então, quando minha filha nasceu em setembro, o disco só estava só em prensagem e tal. E foi um disco que contou com uma produção. Esse disco teve uma etapa internacional que foi muito legal, cara. Fomos músicos muito legais que a gente tive a oportunidade de gravar, que foi incrível, assim. Mas também só músicas autorais. Tem uma música que é do Ronaldinho Oeste, que não é minha. O resto, tudo, acho que eu tenho participação como compositor, com vários parceiros. E assim, a gente chamou, foram 42 músicos ao todo que participaram do Pela Rua, cara. Você entrou num baile a rigor? Cara, eu entrei no Baile a Rigor em 2013. Eu vi alguma coisa no Facebook. Não, primeiro, quando eu tinha perdido contato com o Serginho, com a galera, assim, né? Quando eu vi o acústico do Ultraje, cara, eu falei assim, eu preciso falar com o Serginho. Eu preciso achar o Serginho. Que eu falei, Pois cara, é. o que o Serginho tá fazendo com a guitarra, com o violão, né? Eu fiquei impressionado quando eu vi o Serginho tocando no acústico do Ultraje. E aí eu falei, cara, eu tenho que achar o Serginho, eu tenho que achar o Serginho, eu tenho que achar o Serginho. Ele lembra disso até hoje. Porque ele estava morando em São Paulo, acho que ele ainda estava no Ultraje na época. E eu arrumei o telefone dele, liguei para ele e falei, porra, Serginho, que porra é essa que tu fez numa música lá, acho que não sei se era Filha da Puta, não sei qual era a música, que ele fez um solo, era Independente Futebol Clube, alguma coisa, que ele fez um negócio, cara. E aí ele ficou, aí a gente se reconectou ali. Aí teve uma ocasião que ele falou que estava gravando um disco dele e tal, queria que eu participasse. E eu vi alguma coisa na internet falando do Baile a Rigor, e eu achei do cacete o projeto. E o Felipe Casqueira, que tinha sido empresário da Bruxa, da Cássia,
e que amigo nosso de casa, né, de uma irmandade aí antiga, estava envolvido no projeto e perguntou se eu queria fazer. Eu falei, cara, é óbvio que eu quero. Aí fui fazer. Fui fazer o Baile a Rigor, a gente fez vários shows. Aí o Serginho também teve um problema na coluna, que impossibilitou, ele teve que fazer uma... Eu falei no Filipão, ele acho que ele entrou aí, ó. Olha aí, produções. Acabei de falar nele, ele pintou aí. E aí eu entrei no Baile a Rigor por causa dessa conexão com o Filipão e com o Serginho que eu tinha feito, entendeu? Aí o Serginho, a gente acabou dando uma travada no baile, a gente gravou um material do baile também. Nessa época que eu estava começando a pré-produção do Pela Rua, a gente gravou o material do Baile a Rigor na Toca do Bandido. Um meio ao vivo lá, que tem até os clipes do Baile a Rigor na internet. E aí eu caí na produção do Pela Rua, entendeu? Que o Serginho também teve uma participação incrível, entendeu? O traje é coisa de doido mesmo, viu? O Serginho. Cara, Imagina se ele tivesse uma guitarra na mão. O traje deveria ter gravado um disco ao vivo com ele. Não, aquele acústico do traje, realmente, aquilo ali é uma aula de rock and roll. Não só o Serginho, o Bacalhau na bateria também, ele é tipo o Kate Moon ali, tocando. É uma química ali que os caras têm que não é qualquer banda que tem aquilo, né? Ali é nitidamente ali, principalmente entre o Serginho e o batera todos, né? Todos, sem desmerecer nenhum, porque o baixo, né? O Mingau, o Roger e o outro também, esqueci o nome o outro violão que toca também. Aquela banda era muito... Isso, Ricardinho, E aí, cara, a gente fez muito show com baile nessa época, assim. Mas teve a cirurgia do Serginho, teve que dar uma parada. E no meu segundo disco, Pela Rua, cara, o Serginho teve uma contribuição muito legal. Ele participou de solando, ele participou compondo, né? Eu também chamei o Elmir Deodato, cara, para fazer um arranjo de cordas, que foi bonito pra caramba. O Elmir, né, também é outro ícone aí da música brasileira. A gente gravou junto em Nova York. A gente foi para Nova York gravar com o Elmir e com a metaleira lá, cara. Quando eu fui ver a metaleira, os caras que estavam tocando, cara, foi uma ponte que eu fiz com um amigo nosso que tinha sido parceiro do Tom Capone. Você já deve ter escutado falar no Tom Capone, que foi o engenheiro de som, né, que dono da Toca do Bandido, que infelizmente faleceu, acho que em 2004, se não me falha a memória. Mas o Álvaro Alencar, que era o parceiro dele da Toca do Bandido e quem mixava junto com eles, foi quem mixou o primeiro disco da Bruxa e foi quem eu chamei para mixar o Pela Rua, entendeu? E o Álvaro estava radicado em Nova York já há muito tempo, com uma sala de mixagem lá, e ele fez a ponte com os músicos assim da cena nova-iorquina. Tinha a galera da banda do Bruce Springsteen, do James Taylor. Tinha uma galera muito da pesada, assim, que participou, cara. E a gente fez umas sessões bem bacanas. Tem os vídeos tudo lá no meu canal do YouTube da internet. Algumas sessões de metais, de cordas. E aí, quando o Pela Rua ficou pronto, cara, eu também aí continuei tocando. Fiz alguns shows do meu trabalho solo, né? Cheguei a fazer alguns. Mas, obviamente, né, cara, dividindo com a profissão, com outras coisas, e o trabalho solo, quem sabe eu retome de fazer show, assim, mas não é uma coisa tão simples, né? Porque você tem que arregimentar os músicos, você tem que, de certa forma, é um investimento constante que você tem que fazer, e é uma coisa que, se você for... demanda tempo, demanda muita coisa, e aí eu continuo, assim, aos pouquinhos, fazendo minhas músicas, gravando meu disco. Gravei um EP há pouco tempo, que foi aqui chamei Lúcio Crop 3, que é esse aqui. Esse só tem... Tem uma música do Serginho aí, Clown 96, não é? Do Cadu Minuto. Do Serginho, Clown 96, que é uma música maravilhosa, né? Uma música... Ele chegou a ouvir a versão, ele e o Cadu? Ouviram, eu pedi a aprovação deles. Aprovação, aprovação. Eu falei que eu mostrei para ele, eu mandei para o Cadu, mandei para o Serginho. O Serginho ouviu, eu sempre enchi o saco dele, porque numa das minhas idas para ensaiar em Teresópolis com o Serginho, com o Baile a Rigor, o Serginho me deu o disco dele. E como Teresópolis é 1 hora e pouco do Rio, eu vim escutando o disco dele inteiro na volta. E quando chegou naquela música, cara,
eu, assim, falei, peraí, calma aí, cara. Que música é essa, cara? Eu fiquei assim, eu fiquei fascinado por essa música quando eu escutei o Clown, entendeu? E eu e fiquei realmente. E um dia eu falava sempre pro Serginho, eu falei, cara, eu quero gravar essa música, eu quero gravar essa música. Um dia eu vou gravar essa música, um dia eu vou gravar essa música. E eu andei muito sem tempo, assim, em 2017, 2018, nasceu meu terceiro filho, né? Então, eu estava com muito pouco tempo de sabe, de tocar, de estúdio e tal, mas eu continuava sempre fazendo uma coisinha ou outra. E aí eu resolvi gravar, aí eu gravei um EP, meu projeto era gravar um disco mesmo, um álbum, né? Mas eu acabei gravando 4 músicas, deixando, eu resolvi fazer uma dinâmica diferente, que seria gravar aos poucos, né? Gravo primeiro 4, depois eu, ao invés de entrar tudo, selecionar 20 músicas para cortar, para ficar 15, 12, eu falei, não, vou gravar logo. Eu combinei com o Cambrai de fazer dessa forma. A gente escolheu 4, gravou 4, e aí eu acabei não gravando ainda depois, porque, assim, também deu. Eu falei, vou fazer diferente, vou gravar um EP. Eu brinco também que quando eu tinha uma filha, meu primeiro disco foi duplo. Quando chegou minha segunda filha, o meu segundo disco foi simples. Aí no terceiro já foi um EPzinho de 4 músicas. Mas eu pretendo em breve botar mais coisa aí na praça, né? Botar mais música aí na praça. O Serginho, ele falou que se amarrou na versão. Essa versão dele, eu até fiz o arranjo de cordas junto com o Alexandre Caldi, que foi. Eu nunca tinha gravado, escrito nada para cordas. Eu fiz no computador, né? E foi o ponto de partida que a gente finalizou o arranjo. Toquei baixo também no Clown, coisa que eu nunca tinha tocado em um disco meu, nunca tinha tocado baixo. Foi curioso também, a gente acabei usando até o baixo da guia, cara, na versão. Porque tinha sido tão gravado com tanto sentimento lá em casa, quando eu estava fazendo a demo, que na hora que a gente foi pro estúdio, o Cambrai falou, cara, teu baixo já tá lindo aí. Que a gente vamos... Pô, toca você o baixo. Eu falei, não, cara, que isso, Cambrai? Eu brinquei, falei, pô, fiquei me achando, né? Aí ele falou, não, aí quando eu falei, então eu vou tocar o baixo. Eu, quando comecei a tocar, eu falei, cara, vamos aproveitar o baixo que tá na guia, na demo, cara, porque realmente ele tava bem engajado lá e a gente aproveitou esse baixo, entendeu? E aí foi isso. Esse disco também está disponível aí nas plataformas musicais, né? Eu tenho, atualmente, cara, tenho feito, pensando de repente em ampliar aí esse repertório, mas a pandemia deu uma travada, né, nessa coisa de aglomeração um pouquinho, de estúdio. Então, eu tenho até pensado, cara, uma ideia que eu estou de fazer agora, futuramente, é alguma coisa de algumas versões, sabe? Pegar algumas músicas que eu gostava muito, tal, e aí, de repente, regravar, tal. Outro dia eu gravei uma do Dorival Caymmi, em homenagem aos meus filhos, chama o Acalanto, eu fiz uma versão, e botei só um videozinho simples, assim, e pensando em fazer alguma coisa, né? Nunca fica longe da música, né? Sempre de alguma forma ligado, né? E você tem acompanhado aí, né, cara? Tá arrebentando, tocando muito, Pois é. pô, trabalho Muito bonito. obrigado. Cara, inclusive falei Muito de obrigado. você essa semana, cara, porque eu encontrei com o Abreu e com o cara do João Penca, Alô, Abril. o Galo e o Abreu, Selvagem Big Abreu e Bob Galo. Tive com eles na semana passada. Pô, sou muito fã do João Penca. E é, Eu ainda quero fazer uma live com esses dois. E pô, o seu terceiro disco, o EP, é, são seus filhos ali na capa, não é? hã? Oi? Na capa do EP, são seus filhos, São né? meus filhos, Lúcio Cropf 3, aí no verso tem eles aqui atrás. Esse disco tem E 4 músicas, né? Tem uma música em uma homenagem para uma amiga minha, irmã de vida, que infelizmente faleceu de câncer no ano retrasado, que é a segunda música, Para Você Não Ir. Também tem um arranjo de cordas e tal. Mas, enfim, é isso, cara. E eu tô olhando para frente aí, pensando em continuar fazendo algumas coisas, né? Tem vários eu tenho muito fragmento de músicas assim que eu já tinha todo um material assim pensando num próximo disco, sabe? Eu tenho isso, mas eu tenho que pegar, sentar, organizar, principalmente, cara, você vai ficando
como é que você diz, né? Cada disco é um aprendizado, né? Então, o primeiro você faz de um jeito, o segundo você faz de outro, e aí você não adianta querer reabrir o primeiro para fazer o que você achou que poderia ter ficado melhor, nem reabrir o segundo, não. Você tem que pegar o que você aprendeu com aquilo dali, repetir os acertos e evitar os erros, entre aspas, né? Nem acho que são erros. Nem digo essa palavra, porque eu gosto, não tenho nenhum problema com nenhum dos discos, assim, nada que tenha me incomodado. Mas você fica um pouco mais exigente com as letras ou com as coisas. Você fala, pô, de repente eu tenho que, né, o que que eu vou tocar aqui, o que que eu vou cantar aqui e tal. Então não dá para você sair fazendo. Eu, pelo menos, não consigo fazer música muito em quantidade, sabe? Eu prefiro, às vezes, me dedicar daquela. Quando eu acho que aquela tá pronta para ir para a embalagem, aí a gente finaliza. E também gosto muito de gravar em estúdio, de gravar da forma. Eu gosto de ir para o estúdio, gravar no estúdio, sabe? Estúdio de verdade, com músico de verdade, o metaleira é de verdade, o arranjador está ali regendo os caras das cordas, se tiver, ou então que seja baixo, bateria e piano, mas tem o pianista tocando mesmo. Apesar de fazer alguma outra demo eletrônica, eu acho que a parte orgânica e sonora dos instrumentos na hora que você está tocando faz uma diferença importante assim no resultado final, entendeu? Mesmo que ela às vezes seja até imperceptível. Você pode às vezes nem perceber, né? Mas aí é isso, cara. Ô, Lúcio, o seu EP, recentemente ele saiu num vinil branco. Isso. E fala pra galera aí aonde pode adquirir esse disco, se tem Cara, algum na site. verdade, esse disco ele está disponível meio que comigo, assim, direto, né? Eu nem vendo meus discos, né? Eu tenho ele, na verdade, eu praticamente distribuo meus discos. Então, eu não fiz ele comercialmente, para vender em loja, entendeu? Eu tenho a música distribuída nas plataformas digitais, no YouTube, e tem uma tiragem limitada que eu dou para mando para alguns amigos, e dependendo até posso aumentar a tiragem, né? Mas eu não tenho um canal de venda específico, entendeu? Mas ele ficou super, super, super bacaninha, assim, e diferente. Depois eu vou mandar um para você. Mando, Obrigado, mando obrigado. para você. Você tem vinil aí da tua época? Isso não, né? É, isso não é da minha época, mas Eu eu tenho sei. alguns discos aqui. É. O vinil é uma coisa muito curiosa, porque o pessoal fica às vezes achando que é saudosismo e que é uma Isso, coisa. verdade. Cara, eu nunca me esquecia do dia que eu fui na casa de um grande amigo meu, final dos anos. Não tinha nem voltado essa febre de vinil que tem de pouco tempo, sei lá, de 8 anos para cá. E ele estava cheio de LP na casa dele. E eu falei, cara, Rodrigo, você tá com. O que é isso? Tava escutando disco, cara, na era do CD. Aí ele falou, o disco é muito melhor, não sei o quê, o disco é muito melhor, sei lá o quê. Aí eu falei, cara, tu tá viajando, deixa de ser nostálgico. Sei que é melhor pela capa, pela história. E ele botou, então vamos. Ele fez uma experiência comigo que eu aconselho a quem tiver chance de fazer. Ele botou a mesma música na versão de CD, era a música do Gilberto Gil, do vinil e do CD, mudando a chavinha no mesmo fone, aqui CD, aqui vinil, aqui CD, aqui vinil. Cara, a diferença era gritante, entendeu? Era gritante. Como tem muita coisa também do digital para fita, para fita, entendeu? No Pela Rua, o meu segundo disco, a gente foi masterizar ele em Nova York, no Sterling Sound, na etapa internacional que foi o fechamento do disco. A gente foi masterizar com o Greg Calbi, no Sterling Sound. Eu não sei se você soube falar no Greg Calbi, nesse engenheiro de som. Ele é o cara. Não, O cara tem na parede da sala dele tem uma carta do John Lennon para ele. Ele masterizava os discos do John Lennon, do Bob Dylan, né? Se eu não me engano, fez alguns do Led Zeppelin. É um masterizador nível top e tal. E a gente mixou para fita. Na sonoridade, a gente gravou em digital no Pro Tools, tal, tudo no Pro Tools, mas na hora de mixar, a gente mixou para fita de 0,5 polegada. A gente alugou um Studer antigo, um gravador antigo, né? Daqueles bem da época mesmo, e mixou tudo. Comprei as fitas analógicas, ainda vende tudo lá. Mixamos para fita como se fazia antigamente.
E fomos para o estúdio e fomos abertos a falar, cara, vamos fazer uma audição no escuro da versão digital e da versão da fita, sem saber qual é qual. Sem saber qual que era qual, para ver qual que ia ficar no disco. O placar final, a gente escolhia essa aqui, sem saber, né? Tipo um blind listening, né? Uma audição às escuras, sem saber se a gente não falasse, agora você vai ouvir a fita, agora você vai ouvir o digital. Não. E aí, cara, o resultado foi 10-1 fita. Das 11 músicas, 10 a gente preferiu as versões da fita analógica. Vai entender por quê, né? Mais caloroso e tal. Mas eu também gosto muito da questão do álbum, de você escutar uma coisa que a gente também tem que acompanhar as mudanças. Hoje em dia não tem mais isso, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um disco meu, não um EP, mas até num EP de 4 músicas, eu penso na ordem das músicas, o negócio do lado A e lado B. Mas isso hoje em dia não conta mais, né? Você tem o skip rate lá, que contam quantos segundos a mesma pessoa conseguiu ficar ouvindo tua música. Às vezes são segundos. A tua música tem 4 minutos e o nego só conseguiu ouvir 1 minuto e isso que... E olhe lá. Esse conceito eu acho que para o artista é um novo mundo, né? Então eu particularmente prefiro os álbuns que você pega, que você tem. Tento reproduzir isso nos meus discos. Assim, por exemplo, eu tenho aqui esse disco aqui, ele tem todo um significado assim da capa, que é uma nuvem, aí quando você vira atrás é um balanço, que estão, sabe, tipo Lúcio Cropt 3, os meus 3 filhos e tal. O Pela Rua tem também uma coisa de, sabe, de rua, assim, e aí também tinha um conceito de que Pela Rua é o nome de uma música. E isso eu acho que o Moa estava até aí na sala. Moa Design Brasil, tá aí, ele que fez essas capas. O Moa foi a gente fez uma dedicação. A arte gráfica, modéstia à parte dos discos, ela ficou assim, no nível Moa, graças ao Moa, ficou assim, muito bacana. E ele deu o conceito, cara, os discos antigos tinham muito disco que o nome do disco, porque é difícil você dar o nome de um disco, né? Não é assim. É verdade. E aí, como é que. Cara, disco antigo, tinha negócio de nome de música, nome de alguma música. E aí eu falei, boa ideia, amor. Ele aí botou umas ordens aí, ó. Ele falou, pô, Pela Rua. Então, o Lúcio Cropt 3 já era um EP, e tinha a ver, porque era um momento que eu tinha, sabe, tá, meu terceiro filho tinha nascido. Então, 3 discos, 3 filhos, tem que ter algum significado, né? E aí é isso, cara. Então, espero aí continuar, né? A gente vai aos pouquinhos, né? Nas fases aí da vida, sempre com a música por perto, cara. Sempre com a música por perto. De vez em quando eu escuto alguma coisa, ou piro com alguma coisa e falo, vou gravar, vou anotar isso na minha fila de música, entendeu? Eu estava agora com uma ideia, assim, de fazer um disco que não fosse autoral. Fazer um disco de versões. Vamos ver se eu consigo fazer. Quer dizer, que eu conseguir, se eu me dedicar, tenho certeza que eu vou conseguir, mas eu digo materializar isso. Tudo começou quando eu fiz a versão da música do Vinícius, quando eu fiz para minha segunda filha, do Toquinho Vinícius, que era Valsa para uma Menininha. Quando ela fez 2 anos, eu gravei essa música. Eu queria que entrasse no meu último disco, mas não entrou também, não tinha a ver. E ela entraria se fosse um álbum. Aí depois eu fiz uma versão do Dorival Caymmi, do Acalanto, né, no final do ano, né, meio quase com uma cantiga de Niná. Também passei muito por esses estilos, sabe? Não precisa ser rock and roll o tempo todo. Nem acho que deva... não fico preso, não, sabe? Que se for música boa, fluindo, que venha. Quais são os planos para depois da quarentena, da pandemia? Então, cara, eu tava com essa ideia de repente, eu acho que eu vou fazer algumas produções. Primeiro, se eu conseguir organizar os meus cacos, digamos assim, das minhas músicas que eu tenho inacabadas, entendeu? Porque eu tenho muita música inacabada, porque eu tenho mais dificuldade de fazer letra. Na verdade, eu não me considero letrista, entendeu? Então, sempre parto. Ou eu pego algum fio condutor assim de algum tema que eu queira fazer, que eu acho que tem a ver com aquela levada, com aquele riff,
e escrevo uma ideia e alguém arremata, tipo, o Serginho fez isso várias vezes. O Serginho, em letras, ele arrematou várias músicas da nossa parceria, partia de uma ideia de letra minha, mas ele que tinha... O Serginho é um poeta, né? Um cara que conhece. Pois é. Eu me considero mais compositor das harmonias e das bases. Eu não me considero, jamais poderia falar que eu sou um letrista, entendeu? Apesar de algumas letras eu ter feito e tal. Mas aí a gente tem amigos, né? Parceiros, né? Já aconteceu de ter parceria lá com o Mauro Santa Cecília, mais de uma, que ele mandou a letra, e aí eu fiz a música, com o Cambraia. Tem o Fabão, a gente tem música junto, que a gente fez. O Guto Goff tem uma música que a gente fez, que eu nunca que ia entrar nesse último disco, ainda está inédita. Nem ele gravou no disco dele, nem eu gravei no meu. E eu acho que ela ainda precisa dar uma organizadinha, ela não está não tá totalmente sempre. Aí ou eu vou pegar algum momento. Esse momento está muito atribulado, confesso que eu não tenho conseguido ficar tão. Me dedicar à música, assim, sabe? De tocar muito. Eu estou sempre com ela do meu lado, mas para você poder fazer um disco e tal. Aí eu, de repente, vou fazer algumas coisas de versão, umas versões de algumas músicas e tal. E tava com repertório, queria gravar, às vezes, uma coisa. Cara, a gente tem muitos projetos, né, que passam na cabeça, assim. Além dos nossos autorais também. Eu queria, de repente, chamar uma galera das antigas para gravar algumas coisas, assim, os músicos, sabe, da velha guarda, assim, para fazer, mas tá difícil até pelo estúdio, né? Como é que você vai conseguir? Você pode fazer cada um na sua casa, que nem rolaram essas Corona Sessions, né? Essas sessões de quarentena, né? Que muita gente estava fazendo, né? Eu fiz com o Fabão mais de uma. Fizemos um blues outro dia que o cara botou 6 guitarristas ou 8 guitarristas. Depois eu te mandar esse link. Não sei se você viu na internet acho Eu que... vi uma reunião da bruxa. Teve Tocando Dilema. teve, que foi legal pra caramba, e a galera falou de fazer mais, né? Mas vamos, e não vai, cara. Mas é compreensível, todo mundo precisando, né, se readaptar, não dá para fazer assim. Mas a hora que o pessoal falar, eu tô dentro. Eles iam gravar alguma coisa do repertório mais recente da bruxa, eu acho. E eu tô dentro, vamos fazer. Pode contar comigo. Meus planos são esses, cara. Espero continuar realizando meus projetinhos musicais, entendeu? De tempo em tempo. Gostaria muito de poder voltar a tocar mesmo ao vivo. Porque tem certas coisas que você para de fazer e você meio que deixa de lado, você se acostuma a não fazer aquilo que você gosta, entendeu? Então, tipo, eu falo, cara, eu não posso deixar de tocar ao vivo com uma banda, com meus amigos, com alguma coisa assim. Que a gente tinha ficado de fazer mais coisa com a galera da bruxa, entendeu? Aproveitar nesse esquema de pandemia para fazer, né? Mas acabou que ainda não fizemos, mas pode ser que role, entendeu? Enquanto isso, eu estava te falando também da vontade, da necessidade que tem de, tipo, voltar. Eu quero, uma coisa que eu gostaria, que eu ponho nas minhas vontades, é de voltar a tocar, ter alguma coisa de voltar a tocar ao vivo, entendeu? Hoje, nem que eu quisesse, eu conseguiria. Mas, por exemplo, eu vou fazer 50 anos esse ano. E aí falo, pô, podia reunir uma galera, fazer um som, a gente tem repertório, sabe? Não digo nem diferente, vou entrar no mercado, vou ir para... Eu queria tocar por aí, fazer um show, abrir o show de alguém, tocar para os amigos, eu tocar na... Sabe? Tocar, cara. Tocar, compor, entendeu? Fazer som com pessoas diferentes. Hoje em dia tem muita oportunidade de você fazer colaborações, né, à distância também. Ainda que seja, não é a mesma coisa do que você pegar todo mundo tocando e tal, né? Mas enfim, esses seriam os planos. Se Deus quiser, vou conseguir realizar isso. Entendeu? Pois é, o Serginho, na live que eu fiz com ele disse que tem vontade de voltar à formação do Baile a Rigor, que era você, o Lúcio e o... Quer dizer... Eu, Hélio, Luciano... Você, o Hélio e o Luciano. Isso. Você voltaria a tocar no Baile a Rigor? Lógico, com o maior prazer. Com o maior prazer. Pois é, então, tomara que chegue essa vacina logo pra gente... Assim, a gente só precisa organizar, às vezes, as agendas e distância, né? Porque agora, por exemplo, o Luciano estava morando em Rio das Ostras, que é uma cidade longe daqui. Eu morando no Rio.
O Serginho morando em Teresópolis. Mas é um trabalho que, se a gente se encontrar uma, duas vezes, a gente já consegue levantar ele, entendeu? Para fazer show. E é um trabalho que faz sentido quando você tem show, né? E é um show muito legal de se fazer, cara. E eu tenho certeza, quem vai para assistir o show lá do Baile a Rigor com o repertório do Traje a Rigor, certamente sai satisfeito, cara. Porque, assim, o Serginho é um guitarrista fora da curva, né? É um cara que, com a guitarra, o que ele faz, né? É impossível você não ficar fascinado ali com aquela guitarra. E as músicas são maravilhosas e é um tributo legítimo pela presença dele, né? Não é uma coisa, às vezes, que não tem nada a ver, que você vê, às vezes, umas coisas que parecem, às vezes, meio caça-níquel, uma parada assim, sem verdade, entendeu? O Serginho é o Traje, né? De alguma forma, ele ainda é. Quem conhece sabe, né? Então, ali já é um trabalho que passa, quando tem a verdade, né, no trabalho, o público percebe, né? Então, é um trabalho que seria fantástico de se fazer de novo, né? Eu fico às ordens, eu já falei com ele várias vezes, cara. Pô, adorava, cara, adorava. Ainda mais para mim, que não toco tanto quanto meus amigos profissionais, com a frequência que eles tocam. Então, para mim, era diversão, prazer e rock and roll. Então, viajar e tocar no Sul, e tocar em Goiânia, e tocar em Brasília, e tocar em Minas. A gente fazia muito show, cara. Assim, poderia até fazer mais, entendeu? E é um show que eu acho que o mercado absorveria bem, sabe? Mas agora, a gente sendo realista, né, cara? Infelizmente, o cenário atual, acho que show vai ser a última coisa que vai voltar, né? Porque nessa... E para fazer live também de banda não é tão simples, porque o som, né, também conta, né? Então, para você fazer uma live boa de uma banda, tem uma galera que já pegou a manha e que já está com a estrutura, mas não é fácil, não dá para você chegar num estúdio agora e eu vou fazer uma live aqui com o iPhone. Não, você tem que ter uma mixagem, você tem que ter toda uma questão técnica. A Vera Marra, grande figura que honra tê-la aí na live. Já estamos perto do fim aí, né? Acho que ela tinha entrado antes também, né? Um beijão, sim, acho que no começo. Mas é isso, cara. Eu acho que a música, né, é uma coisa que sempre traz boas vibrações. E tomara que essa loucura que a gente está passando aí acabe logo, porque a classe artística está muito sofrida com essa situação. É uma coisa inimaginável, não só a classe artística, como todo o pessoal da técnica, pessoal que fazia... Cara, é uma coisa de louco, né? Todos os setores afetados, mas a classe artística, ela tomou uma... Você vê que o que está acontecendo no mercado americano e que os grandes artistas estão vendendo seus catálogos por quantias absurdas porque eles não estão mais arrecadando show, né? Sei lá, não sei. Ouvi dizer que esse é o cenário que estava acontecendo agora. O Bob Dylan vendeu o catálogo dele inteiro por acho que 300 milhões, sei lá, não sei quantos, Neil Young, enfim. É isso, Patrick. E você também está continuando aí na tua saga aí, né, cara? Tá acompanhado, pô, que bom que você tem... Queria te agradecer aí por esse convite, cara. Fiquei super lisonjeado aí pelo seu interesse aí na minha obra, pelo seu interesse aí na história. É bom ver um garoto da tua idade assim, sabe? Dedicado à música e fazendo tudo com tanta dedicação, cara. Acho que você tá no caminho certo. Muito obrigado. Você tocando, você estudando. Eu tenho acompanhado as suas outras lives que você tem feito com outras pessoas. Você conhece a obra, você conhece, não é do oba-oba, tudo tem né? Você, enfim, tá de parabéns, cara. E, pô, para mim foi um orgulho aí poder participar desse bate-papo. E depois me manda até os links de vídeo aí, que de repente eu subo no meu canal também. Não sei como é que eu posso disponibilizar isso. Depois você me passa que eu compartilho também. Beleza. Eu que quero te agradecer por ter aceitado o convite. Foi uma live muito legal, eu gostei muito de fazer. A gente falou sobre sua carreira, foi bem bacana. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. Agradeço também todo o pessoal que entrou. E é isso aí, muito obrigado. Valeu, Lúcio. Valeu, Patrick.
Continue no rock. Valeu. Cara, obrigado, tá, cara? Prazerzão participar, falar contigo e obrigado por todo mundo que estava aí assistindo também. Foi bom ver a galera circulando aí. Tá bom? Um abração, cara. Tudo de bom. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau.